olha, como o nosso cafezinho entre amigas, quem já conhece a nossa rede 316, quem está acostumado a vir aqui, sabe que nosso cafezinho entre amigas é um bate-papo. É um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Eu sou a Marisa Vieira, sou a líder nacional de Mulher Cristã em Missão, e nós estamos aqui para juntas falarmos sobre esse tema nessa tarde. Estou com duas mulheres muito especiais aqui comigo, e eu vou apresentá-las aqui nessa tarde. Eu vou começar apresentando a Flávia, que já está aqui com a gente, já é mais conhecida do nosso povo. A Flávia Lopes é a nossa líder nacional de Amigos de Missões. E se estamos falando sobre prevenção ao abuso na infância, nós precisávamos chamar, então, a nossa líder dos Amigos de Missões, a nossa líder de crianças da União Feminina. Bem-vinda, Flávia! Tarde, graça e paz, Marisa, vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada. É sempre uma alegria a gente estar aqui nesse bate-papo, que não é só gostoso, mas é edificante. A gente aprende muito com esse tempo aqui. Obrigada, Marisa. Oh, obrigada a você, Flávia, por ter vindo. E está com a gente aqui também a Suzane. Gente, eu vou ver se eu consigo pronunciar o nome dela. A gente está chique aqui hoje, viu? A gente tem uma missionária gringa aqui hoje, tá bom? Ela é holandesa, olha que chique. E ela é a Suzane Klusterman. Ah, Acertei? falou certo, Ah, parabéns. acertei! Parabéns. Muito Missionária das Juntas de Missões Nacionais, assim como eu, viu, Suzane? Também sou missionária das Juntas de Missões Nacionais. Ela é pedagoga, ela é educadora, ela é formada, é educadora do ESEPAS, que é uma sigla de Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Ela nasceu na Holanda e mora desde 2015 com seu esposo, Bernardo. Ela mora no Vale do Aço, em Minas Gerais. Já falou que é mineira, viu, gente? Ela come pão de queijo, ela ama o povo mineiro, bom demais. E até 2021, eles trabalharam num projeto com crianças vulneráveis. E agora estão se preparando para um novo campo, irão para o Amazonas. Eu amo esse campo amazonense. Bem-vinda, Suzane! muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês e eu quero agradecer. Nós é que agradecemos, né, pela sua presença aqui. Muito obrigada, viu, querida irmã? Como eu estava falando, nosso cafezinho entre amigas é um bate-papo. Então, assim, para a gente poder bater esse papo, eu quero que você fale também com a gente. A gente vai falar, mas a gente quer ouvir você. Então, olha, você pode mandar uma mensagem para o 119-3003-0316. 119-3003-0316. Ou você pode ir lá no ícone do WhatsApp do site, se você estiver no site, ou do aplicativo da Rede 316. Mas responder a seguinte pergunta: você tem dúvidas de como agir em uma situação de violência física ou sexual contra crianças e adolescentes? Se acontecer com você, você tem dúvidas do que fazer? Manda aqui para a gente a sua dúvida. Olha, irmã, eu passei por essa situação. Não precisa se identificar, viu? Se você precisar tirar uma dúvida, se for um assunto muito delicado, se for expor alguém, não precisa se identificar. Você coloca lá que você não quer ser identificado, nós vamos guardar o seu nome em sigilo, mas nós queremos te ajudar. Então, manda uma mensagem, tira dúvidas aqui com a gente também. E olha, agora são 17 horas e 10 minutos. Você que está aqui no nosso programa Mulher Cristã hoje, da União Feminina Missionária Batista do Brasil, com a parceria com a nossa missionária Rede 316, esse pessoal maravilhoso está aqui nos dando esse suporte, nos viabilizando também, para que nós possamos chegar a você aí nessa tarde. Nós que estamos aqui nessa tarde da União Feminina, queremos dizer para você que a revista do segundo trimestre está maravilhosa. Você que não adquiriu ainda a sua, você pode adquirir. Se você adquiriu, compartilha com alguém. Eu faço sempre assim, viu, gente? Eu sou a líder nacional da MCM, eu recebo revista, mas eu sempre adquiro duas, para mim, pessoais, além da igreja. Porque eu sempre posso presentear uma mulher, presentear alguém que está passando por alguma situação que a gente está tratando na revista, e eu posso ajudar também essas mulheres. Aqui no nosso pequeno grupo, a gente também usa a revista Sorriso, viu, Flávia? A gente usa a revista de Amigos de Missões. Que Aqui no, bênção. além da igreja que a gente está revitalizando, a gente está plantando aqui, parte do pequeno grupo, a gente usa a revista Sorriso. E olha, Mensageira do Rei está com novidade. Amanhã tem live da Raquel Zarnotti. Acompanha lá no nosso Instagram, no Instagram das Mensageiras do Rei, falando sobre as novidades da Aventura Real. Gente, a Aventura Real tá linda, eu tô apaixonada. Olha, eu amo essa organização, sou fruto dela. Então, eu vou estar lá na live. Se você estiver
não perca essa oportunidade de estar lá também. Se você tiver um tempinho aí, entra no Instagram das Mensageiras do Rei e não perca essa oportunidade. Então, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com as nossas duas especialistas, né? Que trabalham com criança, que trabalham diretamente nessa área. E a gente queria começar a perguntar, né? O seguinte, eu queria perguntar primeiro para a Suzane, né? Depois a Flávia pode também trazer aí a percepção dela enquanto líder de crianças, né? Por que é tão importante para nós, mulheres cristãs, trabalhar com conscientização e do combate ao abuso de crianças e adolescentes? Ok. A pergunta é por quê, né? Por que a gente faz isso, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que, na verdade, está na Bíblia, né? Está na Bíblia que nós, como cristãos, nós temos um dever de proteger aqueles que não podem se defender, né? Que está no Provérbios, capítulo 31, versículo 8, né? Que fala, seja um defensor daqueles que não podem defender-se. Eu estou falando nas minhas palavras, né? E é tão importante também por causa é uma realidade. Abuso sexual, infelizmente, está muito presente nos dias de hoje. Na verdade, não somente nos dias de hoje, existe desde sempre, né? Mas está acontecendo. E se a gente, como cristão, se a gente não vai trabalhar nesse assunto, se a gente não fala, se a gente não cuida, né, em relação de proteção, pode acontecer que acontece muito mais perto do que a gente imagina e a gente nem está sabendo. Então, eu quero realmente encorajar cada um que está ouvindo, né, para realmente se capacitar, saber mais sobre o assunto. Estou muito feliz com cada um que está presente, né? Porque realmente abuso sexual está acontecendo e antes que a gente vai falar mais sobre isso, eu gosto só completar que abuso sexual ela é muito mais amplo do que somente o toque, né? Porque às vezes pessoas acham que abuso sexual é somente quando a gente vai tocar, por exemplo, nas partes íntimas, né? Mas abuso sexual é muito mais amplo. Abuso sexual é qualquer ato, ou qualquer fala, ou qualquer música, o jeito de olhar que a pessoa faz para usar a criança como um objeto, né, de gratificação sexual. Então, o abuso sexual é muito presente e nós, como cristãos, nós temos esse papel para proteger as crianças. Precisamos proteger, não é mesmo, Flávia, os nossos pequeninos? Eles Precisamos. Enquanto igreja, a gente tem ações práticas que a gente pode fazer qualquer igreja, qualquer espaço onde há alguém que se proponha a prevenir, não é? A gente tem ações práticas que podem ser feitas. Então, por exemplo, fazer um banheiro separado só para o uso da criança é um ato prático que pode prevenir um abuso, que ele também pode acontecer, lamentavelmente, dentro do espaço da igreja, não é? A igreja é um lugar público, é um lugar aberto, é acessível e tem escadas, tem cantinhos, tem banheiros coletivos, não é? Salas que, de repente, durante o horário do culto congregacional não estão sendo utilizadas, ensaios com poucas pessoas nos corredores circulando. Então, há mais ou menos 3 anos atrás, eu tive o privilégio de participar junto com a Suzane da construção de um protocolo de prevenção para as igrejas, Isso. porque acho que a parte mais importante é a gente tentar frear essa estatística tão alta, tão grande de abusos, não é? E que infelizmente ainda cresce. Então é realmente encarar de frente, olhar o problema e chamá-lo pelo nome e fazer o que a gente pode fazer, que é prevenir. E aí, no caso de quando acontece, né, que você lançou aí a pergunta inicial sobre o que fazer, há muitas ações mesmo, e como a Suzane é uma especialista dessa área, é melhor que ela responda. Mas foi bem impactante para mim perceber que eu poderia fazer mais para prevenir. Aqui onde Deus me colocou, sabe? Qual é a minha parte? Não é algo que está distante de mim, está perto de mim. Então, eu preciso fazer alguma coisa para dar segurança para essa criança.
Então, você que está aí, olha, é líder de criança, você que chegou aqui nessa tarde, são 17 horas e 17 minutos. Estamos falando aqui com a querida Suzane Klusterman e a Flávia sobre prevenção ao abuso. Vamos fazer bonito, fazer a nossa parte. Você que é mulher cristã, ou você que é um homem que está aqui conosco, você que é líder, você precisa estar capacitado. E Flávia falou uma coisa muito importante. Então, você que aí que é líder, talvez possa fazer algo, que às vezes a gente pensa, né, que é um assunto só para quem é especialista, só para a polícia, mas nós que estamos na igreja local, que lidamos com crianças, que lidamos com segurança na igreja, precisamos saber disso. E a partir dessa palavra de Flávia, nós vamos partir aqui para a nossa segunda pergunta, que é a seguinte, que às vezes a gente o abusador ele é muito sutil, né? E eu queria perguntar aqui para a Suzane, os abusadores, eles nem sempre são pessoas com aparência terrível. Esses dias viralizou um vídeo numa rede social de uma menina falando que trabalhava em presídio, e ela foi transferida para a ala de abusadores, e lá ela viu que as pessoas eram muito gentis, muito educadas, né? E isso a assustou muito, porque não eram pessoas bravas, como eram as outras alas. E isso me fez refletir sobre essa questão. Os abusadores nem sempre eles têm uma aparência terrível, não é mesmo? Há um perfil, Suzane? Existe um perfil de abusador? Como é que é isso? Então, a gente pode falar muitas coisas sobre isso, mas a primeira coisa que eu quero falar é o abusador não tem cara. E realmente, igual você falou, pode ser uma pessoa em cima de qualquer suspeita, pode ser homem, pode ser também mulher. É difícil de ouvir isso, mas isso também pode acontecer. A maioria são homens, mas, né, existe também mulheres que abusam. Muitas vezes é uma pessoa que é muito gentil, muito educada e que tem uma maneira de agradar as pessoas. Realmente são pessoas, são lobos em pele de cordeiro, a gente pode falar assim, porque a gente tem ideia que é um monstro. Então a gente tem aquela ideia que uma pessoa com cara muito esquisita, né? Mas é gente igual a gente, né? Pode ser uma pessoa que é casada, pode ser uma pessoa que tem filho, então, Isso, né, pode ser Suzane? lido, Da pode até ser família, pode ser parente da família. isto. Muitas vezes, realmente, são pessoas ou parte da família ou amigos da família, mais do que 80% dos abusadores. Então, Uau! realmente, eu acho que 85%. Então, a ideia é que a gente tem que proteger nossas crianças para não entrar no carro do estranho, claro que a gente tem que ensinar isso também, né? Mas uma criança também tem que ser protegida quando a pessoa é conhecida, né? Ninguém pode tratar a criança desta maneira, né? Então, realmente, é bom falado. Não existe um cara, não existe um perfil, mas tem algumas coisas, só queria, eu até escrevi aqui, alguns pontos. Eu não sei se eu já falei tudo, eu acho que já falei. É, eu não estou achando agora, não. Ai, achei. O mais importante, na verdade, eu já falei. É uma pessoa, muitas vezes, em posição de confiança. Então, isso dá um susto para a gente, né? Mas é a realidade. Olha que triste a gente se deparar com isso, né, enquanto cristãos, pessoas em posição, né, de confiança. Há uns dias atrás, nós estivemos aqui falando sobre um tema que caiu na nossa revista Visão Missionária. Você que tem a sua visão missionária deve ter visto esse assunto sobre violência doméstica. A autora veio aqui. E a gente estava falando sobre isso, né? Às vezes parecem pessoas que são violentas nem sempre aparentam ser violentas. Às vezes elas estão acima de qualquer suspeita e de repente nos assusta, né? Por esses dias a gente ficou bastante assustado nas redes sociais quando um líder muito querido, um líder religioso muito querido se pronunciou e a gente assustou. Falei, como assim? Como assim? Isso é muito estranho. Como a pessoa não percebe isso? E realmente, né, choca a gente. Mas nós precisamos trabalhar para a prevenção. Então, baseado nisso que a Suzane fala, é uma coisa que a gente sempre lembra, né, Flávia, como líderes, credibilizar a palavra da criança, não é mesmo, Flávia? É. Ter uma escuta também sem julgamentos e uma escuta sem duvidar, não é? Você ouvir
e perceber que a criança está tentando encontrar em você um abrigo, né? E não começar tipo, mas você tem certeza? Já questionando, né? Aquela confissão, aquele compartilhamento, isso já faz a criança ficar com aquilo para ela e ela se lembrar das ameaças que recebeu. Realmente, eu fiquei muito assustada. Deixa eu falar um negócio aqui, Suzane. Você viu uma reportagem de um rapaz de 31 anos que foi abusado na porta do seu condomínio? Um homem, gente, Não, trinta e eu um não vi. anos. Eu A vi. câmera do condomínio filmou, a pessoa veio por trás com a faca no pescoço, e aí o abusador enfiou a mão dentro da calça e começou a acariciar sua parte íntima, e ele tentando calmamente, assim, não reagir para não morrer, não é? E aí, de repente, ele percebeu que tinha alguém se aproximando dele e gritou. E eu lembrei, Suzane, do curso que você deu aqui para as nossas crianças. Eu tive o privilégio, Marisa, de trazer a Suzane aqui para falar para as crianças, porque muitos pais não dão conta de falar, tem vergonha, acha que é cedo demais, né? Cada família tem a sua razão para não falar. Mas a Suzane veio e falou com muita propriedade às nossas crianças, e eu me lembrei, quando eu vi esse caso horroroso, da Suzane falando que a única. Ela falou para a criança e falou para a nossa equipe também de líderes, para a igreja. Ela falou sobre o grito, não é? Que a criança ele pode ensinar a criança aquilo que é legal, aquilo que não é legal, que não é confortável, que ela não se sente bem, que ela se sente com vergonha, não é? E eu lembrei, quando eu vi esse caso, eu lembrei do curso que eu fiz com a Suzane, da palestra dela, nossa equipe aqui, o grito. Então, uma das maneiras da gente prevenir o abuso é exatamente formar essa consciência protetiva na criança. Isso. Falar com a criança, uma possível vítima, não é? Eu escrevi sobre isso no Manancial, né? Sobre o grito das crianças quando Jesus está lá no templo e Jesus corrige e as crianças estão gritando Hosana. E aí eu fiquei imaginando aquele tanto de líder religioso lá olhando para aquele bando de menino gritando e eu pensando, puxa vida, quando às vezes a gente silencia o grito das crianças, seja ele o grito de louvor ou seja ele o grito de socorro, né, Suzane? Isso. E é muito bom o que a Flávia falou. É muito importante que a gente ensine desde cedo, numa maneira lúdica, leve, sobre proteção. E eu trouxe algumas dinâmicas aqui, porque só para mostrar para o pessoal e para as pessoas que estão escutando a gente, eu tenho aqui algumas cartinhas. E a primeira cartinha é uma cartinha com um menino que tem, que fala não. A criança, ela tem que saber que ela tem voz. Ela tem que saber que ela pode falar não. Porque muitas vezes quando a criança fala não, nós adultos temos muita dificuldade, né? Eu não estou falando que quando a criança fala não, no respeito de quando ela não quer comer, quando não quer ir para a escola, que a criança, tipo, a criança tem que obedecer em muitas coisas, sim. Mas quando uma pessoa faz maldade com uma criança, ela pode falar não, né? E a segunda regra de proteção é quando a criança vai gritar, exatamente o que a Flávia falou. A criança, ela deve saber quando alguém toca ela numa maneira que não pode, que deixa ela com muita vergonha, ou ela está com muito medo, que ela pode falar não e que ela pode gritar. E depois, quando ela consegue, para correr, saia correndo para alguém de confiança e no final conte para alguém. Então, isso aqui parece assim tão óbvio, mas normalmente uma criança, quando ela vai ser abusada, muitas vezes ela não vai gritar, ela não vai falar não, porque ela simplesmente não sabe o que está acontecendo. Ela acha que ela tem que obedecer, porque principalmente quando uma criança está no lugar, até os pais, os professores, a gente sempre fala de obedecer, né? Mas a criança tem que obedecer até certo ponto, né? Porque quando uma pessoa faz maldade, ela pode falar não, né? Ela deve falar não. E isso é tão forte que tem um caso que foi falado no curso que eu fiz, que é uma criança que estava no banheiro numa escola e alguém entrou no banheiro, que é um adolescente mais velho, que mandou aquela criança fazer um ato sexual. E aquela criança sabia as regras de proteção e ela começou a gritar. E a professora entrou no banheiro e ela descobriu que algo estava acontecendo
Essa criança foi salva de abuso simplesmente por causa ela gritou. Igual aquela homem que a Flávia falou, essa criança também foi salva de abuso. E depois eles descobriram que este adolescente estava abusando muitas mais crianças dentro da Meu escola. E outros Deus. calaram. Outros calaram porque simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. Então, parece uma coisa assim tão óbvia, mas não é. As crianças devem saber e nós, como os pais, nós temos muitas maneiras de falar. Eu tenho mais material, mas talvez, se depois tem tempo, eu mostro para vocês. Mas educação é tão forte, é tão importante. Marisa, Então, deixa eu falar uma coisa aqui que me incomoda enquanto líder de criança, sabe? A permissividade de muitos pais, e até mesmo pais cristãos. Eu queria deixar esse alerta para os líderes que estão nos ouvindo, para os pais que estão nos ouvindo, avós que estão nos ouvindo. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver ouvir a música tal, dançar a dancinha tal, a roupinha curta, a modinha da barriguinha aparecendo, das costas frente única, o tomara que caia. Mas a palavra que a Suzana falou aí treme dentro de mim, que é educação, não é? Eu sei que nós precisamos respeitar as escolhas de cada família. E nunca é culpa da criança ser abusada. O abusador não vai escolher uma criança pelo que ela está vestindo ou pelo comportamento dela, né? A gente sabe que ele escolhe aqueles pais desatentos, aquela criança que não tem um olhar de alguém vigiando ali. A gente sabe disso. Alguém da família. Mas essa questão da criança ver a sexualidade como algo para atrair, para ser um objeto de admiração, isso é muito preocupante, porque a gente está desvinculando da afetividade, do carinho puro, do amor puro, da admiração pura, sabe? E nós não podemos permitir que isso aconteça na vida de uma criança que não está na hora. Deus não Uhum, fez a sexualidade, né, do desejo, uhum. para criança. É a afetividade, é a admiração. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas para os nossos meninos e meninas e para nós mesmos. Porque, como que uma criança, aconteceu um caso aqui, não aqui, mas eu tive conhecimento de um caso de uma criança de 6 anos abusando de outra criança de 6 anos, colocando o dedinho na parte íntima, menina com menina. E aí a menina falou assim: tá doendo. Ela falou assim: cala a boca, abre a perna até sangrar. Como que uma criança fala isso? Ela ouviu isso, Talvez até né? foi vítima de abuso sexual, aquela criança, né, que Exatamente, fez. ela mesma foi Porque esse vítima, não é? comportamento é muito assim, muito Então, assim, estranho. nós precisamos também ser a vida de exemplo para a nossa criança, porque isso também é um meio de protegê-las. Quando a gente vê uma televisão ligada, com uma cena picante, a criança está na sala. Quando a música fala uma coisa, a música que a gente está ouvindo fala uma coisa que é voltada para o relacionamento sexual de adultos e a criança está ali, a gente fala assim: ah, não está entendendo, não. Não está entendendo, não, meu pai, não é? Então, são pequenos cuidados também que ajudam a proteger os nossos meninos a não se naturalizarem com essas coisas precocemente. então, nós precisamos trabalhar com educação. E educação, né, vai muito além do que falar sobre sexualidade, né? Vai de respeitar o corpo. A gente tem um cabelinho assim cacheadinho, que nem o meu, né? Se a criança falar para não mexer no cabelo, a gente respeitar os limites do espaço da criança. Eu sempre vejo, às vezes em séries americanas, eu vejo uma frase que eu vejo pouco no Brasil. Você está invadindo o meu espaço pessoal. E assim, a gente não tem muito isso no Brasil, né? A Suzane que veio de fora talvez tenha essa noção melhor. E às vezes a gente não percebe, né, que a gente está invadindo esse espaço de proteção da própria criança. Então, a criança, às vezes o filho da gente, às vezes a gente tem mania de estar com pressa, aí puxa pelo braço, aí sai, levanta e vai. E respeitar. Então, peraí, se eu posso pedir para a criança andar, se eu posso orientá-la com comando de voz, para que ela entenda que o corpo dela precisa ser respeitado, né? Que ela tem os direitos, que ela é uma pessoa, né, Suzane?
Isso é tão importante porque realmente no dia a dia, às vezes quando a gente está com pressa ou quando a gente está nervoso, né? Às vezes a gente faz esse tipo de coisas, né? E outra coisa que também é muito comum, quando uma pessoa não quer, uma criança, por exemplo, não quer abraçar a tia ou o pai ou a avó ou qualquer pessoa, às vezes a gente obriga uma criança a abraçar. E se a gente vai pensar muito sobre isso, é, tá errado, porque a gente, até nós, né? Nós temos dias que a gente não gostaria de abraçar. E imagina que alguém vai te obrigar para abraçar. Isso é tão assim esquisito. Claro que a gente pode falar para a criança, dá um bom dia, você pode agradecer. Essas coisas, né? São coisas que a gente quer ensinar. Mas um abraço ou sentar no colo de alguém, a gente tem que ser muito cuidado porque a gente ensina a criança dessa forma, não importa o que você quiser, o que é importante é o que o adulto quer. E uma criança, realmente, ela tem voz, ela também tem um corpo que tem que ser respeitado. E como a gente ainda está falando de educação, gostaria de mostrar alguns livros. Eu vou falar o título para o pessoal que está ouvindo a gente. Aqui tem um livro que se chama Deus Fez Tudo em Mim. Um livro excelente, é um livro assim cristão também, né, que fala como Deus nos criou e como ele deu um corpo para nós, e esse é um presente, né? E a gente cuida do nosso corpo. E quando a gente está falando de educação sexual, isso também faz parte, cuidar do nosso corpo. E o mesma forma que a gente está escovando nossos dentes, porque nossos dentes a gente tem que cuidar e a gente tem que respeitar nosso corpo, assim, a gente também ensina que qualquer parte do corpo é importante e especial. E tem outros livros aqui, tem Pipo e Fifi, essa aqui, Fifi e Pipi para bebês, é para criança bem pequena, de 2 anos, 2 aninhos. A gente já pode falar sobre o corpo, porque a criança de 2 anos já vai perceber que uma menina é diferente do que um menino, né? Ela já percebe. E a gente já pode falar do corpo, de maneira muito assim, lúdico, muito leve. E então, educação sexual não é falar de sexo. Educação sexual é falar de carinho, de limites corporais, de respeito, de consentimento, todos esses conceitos que a criança tem que saber. Olha só, nós estamos ao vivo na Rede 316, às 17h34. Estamos aqui com a Suzane Klusterman, nossa missionária agora da Junta de Missões Nacionais também, que está indo para o Amazonas, e com a querida Flávia Lopes, líder de Amigos de Missões. Estamos falando sobre prevenção ao abuso de crianças e adolescentes. Estamos falando de Maio Laranja. E olha, você que está aqui na Rede 316, manda um recadinho aqui para a gente. Nós queremos também saber se você tem dúvidas, faça perguntas também. A Suzane, que é especialista nesse assunto, está aqui para ajudar a gente, para que nós possamos trabalhar com conscientização também nas nossas igrejas, trabalhar com conscientização dos nossos pais. Na igreja que eu trabalhava, nós fizemos uma classe de pais sobre esse assunto. Eu lembro quando acabou a classe, uma das mães me procurou e falou assim: Marisa, mas isso não é muito exagero, não? Eu falei: puxa vida, mas a gente tem que prevenir. Será que é exagero mesmo quando a gente fala sobre ir ao banheiro da igreja, quando a gente fala de todos os cuidados sobre isso? Eu me lembro que certa vez, ouvindo de uma pessoa que trabalha também com esse assunto, ela falou sobre algo que eu nunca tinha me atentado. Ela falou assim: sempre observe aquele adulto que está sempre com as crianças e nunca com os adultos. Tem um grupo de adultos, tem um grupo de crianças, você vai lá comer da criança e tudo mais, mas você quer conversar com os adultos. Se tem um adulto que quer sempre conversar só com as crianças, está só com as crianças, fique de olho. E eu fiquei, puxa vida, nunca tinha me atentado a essa situação, mas são informações que nos ajudam, enquanto líderes de igreja, enquanto líderes de criança, enquanto missionários, a trabalhar com essa prevenção. E olha, tem muita gente aqui nessa tarde conosco, tem um pessoal de várias cidades. Eu quase fiz uma confusão aqui, Suzane, achando que era a gente da Holanda, mas não era. Tem uma pessoa aqui da Bélgica aqui com a gente na rede 316. E eu quero mandar um alô para você que está aqui nos ouvindo nessa tarde. Tem pessoas aqui, olha, de Curitiba, Castanhal, Guarulhos, Manaus. Tem gente aqui de Serra, no Espírito Santo, Piritiba, na Bahia, São Paulo, Rio Verde, aqui em Goiás, Osasco, Vila Velha,
Irecê, na Bahia, Salvador, Cuiabá, Jaíba. Tem gente aqui de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, Salvador, Itapiruna, na cidade da minha família, dos meus avós, no Rio de Janeiro, Teresina, Ananindeua, nem sei se eu acertei, mas fica no Pará. Tem aqui gente aqui, ó, de Padre Marcos, tem gente aqui de Recife, de Guarulhos, de Vilhena, em Roraima, Rondônia, Vilhena, Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia também, pessoal de Rondônia chegou aqui. Tem gente aqui do Distrito Federal, São Paulo, a Paulo Afonso, Vitória, Mantenópolis, Campo Grande, Gandu, na Bahia, Nova Alvorada do Sul, Igaraçu, no Pernambuco. Estou com trava-língua hoje aqui, viu? Eu preciso acertar melhor esses nomes aqui. Tem gente aqui de Montreal, no Canadá, e gente de Bruxelas, na Bélgica. Quase troquei a bandeira. Já pensou se eu faço isso, Suzane? Não ia dar, né? Ia ficar feio para mim. Ainda bem que eu acertei aqui. Eu quero mandar um beijo para vocês que estão nos ouvindo nessa tarde. Nosso cafezinho aqui entre amigas. Nosso programa Mulher Cristã Hoje, feito por mulheres para mulheres, mas que também tem homens. Então, se você está aqui, manda um recado para a gente nessa tarde. Nesse momento agora, antes da gente partir para a nossa música, eu queria perguntar a Suzane o seguinte. Suzane, como que nós podemos ajudar crianças que, infelizmente, foram vítimas de abuso? Não é uma... Irmãs que estão nos escutando, é um assunto muito delicado, muito. Eu não conseguiria mensurar como isso poderia acontecer. Então, se você, que é uma líder, que é uma mãe, e não sabe lidar com isso, preste atenção agora para que você possa estar preparada para lidar com essa situação se acontecer com você aí na sua igreja, na sua família. Suzane, como a gente poderia ajudar crianças que infelizmente passaram por essa situação? Isso, e essa parte é tão importante, tão fundamental, né? Imagina uma criança, seja seu filho ou alguém da sua igreja, vai chegar perto de você e fala, né? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que é tão importante é que a gente fica neste momento calmo. Eu sei que isso é também a parte mais difícil, né? Porque principalmente quando você é mãe ou família dessa criança, é muito difícil porque nós também temos nossas emoções, né? Mas pensa bem, a criança vai falar alguma coisa muito difícil para você e imagina que a gente vai reagir numa forma, o que aconteceu? E a gente fica assim muito chocado e a gente mostra essa emoção para a criança, provavelmente ela vai se fechar. Então, ser calmo neste momento é muito importante. E depois é muito importante que você, como mãe, ou qualquer pessoa, também vai procurar ajuda para você, né? Segunda coisa, é muito importante para reforçar que a criança fez bem para te falar. Ela fez bem. Se a criança te fala, ou adolescente, porque a gente está falando mais de criança, mas para adolescente também é muito difícil de falar, ela tem neste momento, ela se encheu com coragem, então é muito importante que a gente vai reforçar. Também é para reforçar que ela não tem culpa. A criança, o adolescente ou qualquer vítima nunca tem culpa. Igual a Flávia já falou muito bem, não importa, mesmo assim que a pessoa tem roupa muito curtinha, a gente tem que ensinar porque a criança anda mais risco quando ela está muito sexualizada. Isso está certo. Mas mesmo que fosse que ela tem roupa assim curtinha, é curto, né? Isso não justifica. Ninguém nunca tem direito de tocar em alguém. Levar a sério, já foi falado. Neste momento também é muito importante que a criança vai falar, porque esse é o momento que você vai acolher a criança, né? Então, neste momento, não é um momento de investigação. Então, neste momento, você tem que mostrar para a criança que você ama ela, que ela fez bem, que ela não está só, né? Então, o foco não é para fazer investigação. Então, neste momento, você escuta. Porque se você vai perguntar muitas coisas, pode ser que a criança vai falar coisas que não aconteceram. Por exemplo, você vai falar, isso aconteceu na casa dele? Sim, a criança, mas não aconteceu na casa dele, mas a criança talvez, quando você vai completar frases, pode confundir a mente, ou ela quer te agradar e ela vai responder coisas que não aconteceram. Então, é muito importante que ela vai falar e você vai escutar. E depois você escreve tudo num papel
e se isso acontece na igreja, você leva para o líder, porque não é bom que a criança vai ficar repetindo a mesma história, porque ela falou sobre um trauma, né? Se ela fala para um líder, depois para outro, depois para outro, depois para outro, é muito, muito ruim. Então, para a criança é melhor ela fala, você escreve tudo no papel, numa maneira que ela falou, e depois você leva para a liderança. E uma denúncia é muito importante. Tem muitas pessoas que estão com dúvidas sobre denúncia. Pessoas acham que você tem que ter prova. Mas a lei fala, essa lei já existe desde muito tempo, ele está na minha frente, eu vou ler. É o artigo 13 da lei 8.069. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. E se você não quer ir para o Conselho Tutelar, porque você quer fazer denúncia anônima, você pode ligar para a Disque 100. Eu sei que esse sistema não é perfeito, eu sei que ainda tem muita coisa que a gente tem que melhorar, mas é um crime que aconteceu, então a gente tem que comunicar. É muito importante, né, Flávia, para a gente que é líder de crianças, para você que trabalha aí diretamente na linha de frente, ter essa consciência, né, de que essas crianças precisam ser protegidas, né, Flávia? E a questão de a gente ser calmo, isso não é fácil, tá, Marisa? Isso não é fácil, porque se você já começa a se culpar, se cobrar ali no automático, por que que eu não vi, por que que eu não percebi, onde estavam os sinais, transpareceu e eu não vi. Então, você equilibrar suas emoções na hora que você está ouvindo um negócio desse é muito difícil. Então, quero reforçar essa palavra excelente da Suzane sobre o cuidado com a nossa postura ao receber uma queixa de uma criança sobre algo parecido com isso, né? É acalmar, acolher, validar e não tentar sugerir situações com nossas perguntas, sabe? É o máximo que você puder mesmo, assim, dar um tempo para a poeira baixar e depois você faz uma pergunta neutra para a criança desenvolver o discurso. Vou te falar, é difícil demais, tá? Só quem passou sabe, porque a nossa tendência é muito de, primeiro, onde que eu estava que eu não vi isso, então vem a culpa, e segundo, deixa eu saber disso direito, deixa eu aproveitar que ela está contando para ela me contar tudo direito, não é? E terceiro, a gente questionar muitas coisas que a gente está ouvindo, que é absurdo, muito absurdo que você ouve. Então, Suzane, muito obrigada por me lembrar disso, da importância de cuidar da minha emoção ao receber uma queixa dessa. Você é uma Olha, bênção, viu, Su? Obrigada, você amém. também. Eu achei muito interessante essa parte que a Suzane falou, Flávia, sobre anotar. Eu não sabia dessa informação. Olha só como é rico. Às vezes você pode pensar assim: ah, mas eu estou aqui no programa Mulher Cristã hoje, mas eu já sei tanta coisa sobre isso. Eu realmente, eu, como líder de crianças também, né, que também sou, além de líder de mulheres, eu sempre me procurei saber. Mas essa parte de anotar eu não sabia anotar para que a criança não a vítima não precise retornar a história. E é verdade, né? Para que a ferida não tenha que voltar tantas vezes no coraçãozinho dessa criança. Olha, são 17 horas e 45 minutos. Nós vamos agora ouvir a nossa música. É uma música que eu tenho certeza que Flávia também ama, que fez parte. A gente chora quando ouve, não chora, Flávia? Essa música eu tenho um carinho muito grande pela. Eu já chorei muito ouvindo essa música, pensando em tantas crianças que precisam de apoio. Então, é aquela música Pequeno Coração. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços do Senhor Jesus, pelas nossas orações. E eu quero aproveitar para que essa música seja uma oração para a gente agora, para que nós possamos orar pelas nossas crianças. Flávia já está chorando, viu, gente? Nós possamos orar pelos nossos pequeninos, pelos pequeninos que estão no Rio Grande do Sul. A Junta de Missões Nacionais está lá, os voluntários sem fronteiras de missões mundiais já estão lá, está levantando um grupo para ir. As irmãs, o pessoal, tantos voluntários estão ali doando suas vidas
E há crianças ali expostas à vulnerabilidade. Irmãos, vamos aproveitar nesse momento que essa música seja uma oração do nosso sincero coração. Se você quiser, nesse momento também, aproveite, mande uma mensagem para a gente para tirar dúvidas e também bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante. Que a esperança do Senhor Jesus chegue aos corações dos nossos pequeninos. Vamos ler agora os recados. Você que chegou aqui nessa tarde, quiser mandar recado para a gente, nós vamos ler agora, nesse momento, então não perca essa oportunidade. Quem mandou recado para a gente aqui foi o Egon, da Igreja Batista Ebenezer, em Teresina, Piauí. Olá, Egon, muito prazer em ter você aqui, viu? É um programa feito por mulheres para mulheres, mas também tem homens. Seja bem-vindo ao programa Mulher Cristã hoje. Quem chegou aqui foi a nossa preciosa Chaguinha. Chaguinha é líder de mulheres de MCM do Rio Grande do Norte. E ela aqui, ó, botou aqui pra gente que a Chaguinha chegou aqui, ó. Cheiro para você, Chaguinha. Cheiro para você também, Chaguinha. Um grande beijo para você. E olha, você que está mandando um recado aqui para gente, quando você envia recado, tem um link lá para quem quiser ser um voluntário no SOS Rio Grande do Sul. Então, se você já chegou aqui nessa tarde e quer ser um voluntário, talvez alguns dias, se você tiver dia de folgas para tirar e puder ir lá, então você pode entrar nesse site aqui, nesse link, e estar como voluntário no Rio Grande do Sul. Quem mandou recado para a gente aqui também foi a Kimberly. Kimberly, muito prazer em ter você aqui no programa Mulher Cristã hoje. Seja bem-vinda. A Cristiane também está aqui, olha. Mandou um recado aqui para a gente. Graça e paz. Obrigada, Deus. Deus abençoe toda a sua família. Cristiane, um abraço para você. Que Deus te abençoe, minha querida. Quem mandou mensagem para a gente também foi a Marineide. A Marineide, ela é do Pará. Ela é da PIB de Nova Ipixuna. Agora, eu estou falando direitinho a cidade, para não errar, porque não tava, agora mesmo estava me enrolando toda, né? Tem que aprender direitinho essas cidades brasileiras do interior do Brasil, que são lindas. Um beijo, Marineide. Marineide mandou aqui, olha, estou amando esse tema, muitas informações maravilhosas. Abraço a todas vocês, é verdade. Olha, gente, na hora que eu entrei em contato com o Flávio, Flávio, eu preciso de alguém para falar junto com você na rede do Maio Laranja. E a Flávia nos trouxe esse presente tão precioso, né, Flávia, querida Suzane? Seja, é muito bom ter você aqui, Suzane. Quem mandou recado aqui pra gente? Olha só, ela é um carinho, gente. Quem sabe, né? Ela pode te abençoar também na sua igreja local. Se der tempo, né, Suzane? Abençoar também uma classe de paz. Nossa, esse mês tem tanto convite ainda, estou na mudança, né? Porque nós vamos para Amazonas, né? Mas, nossa, tem tanto coisa. Amanhã tem uma coisa à noite com pais, quinta-feira com crianças na escola, sábado também numa igreja lá em Fabriciano. Então, tipo assim, já está bem cheio, mas se mora no Glória Vale do a Deus. Aço, pode tentar. Olha só. Quem mandou mensagem aqui também foi a Marina Guiar. Muito prazer, Marina, ter você aqui no nosso programa Mulher Cristã hoje. E olha, gente, são 17 horas e 55 minutos. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa Mulher Cristã hoje. E eu queria perguntar aqui, continuar perguntando aqui para a Suzane, o que nós podemos. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos fazer de uma forma mais direcionada. O que nós podemos fazer como igreja para prevenir, então, essa cultura do abuso? A Flávia deu algumas dicas que eu também não tinha observado, né, Flávia, sobre banheiro, sobre cartilha. Então, Suzane, o que a gente pode fazer de prático, assim, como igreja? Mas este protocolo que a Flávia já falou é uma maneira muito, ela é muito importante, porque você vai, basicamente, você vai olhar com a equipe o que a gente vai fazer para proteger nossas crianças e adolescentes dentro da igreja. E você vai pensar algumas maneiras. E ela falou sobre o banheiro, porque neste momento a criança é muito vulnerável. Então, você, por exemplo, você pode decidir assim, nós como equipe, a gente quer que quando uma criança é bem pequena, alguém tem que trocar a fralda dela, a gente chama os pais. É uma maneira para deixar a criança mais segura, porque, querendo ou não, claro que a gente, eu não estou falando mal de ninguém, a gente não está pensando que cada igreja tem gente ruim, a gente está esperando, né, são pessoas boas, mas para proteger a criança, a gente nunca sabe o coração de ninguém. Então, a gente sempre tem que estar alerta, porque, igual a gente falou, um abusador pode ser gente igual nós. Então, sempre é melhor
para, neste momento, quando ela é tão vulnerável, para não deixar todos os voluntários. É uma maneira, né? Se não, isso não tem como, aí você vai discutir com a equipe o que a gente pode fazer para deixar a criança mais protegida. Outro exemplo são as redes sociais, para combinar como a gente vai, se nós estamos num sítio e a criança está na piscina, de biquíni ou de bermuda, a gente vai tirar fotos, a gente coloca nas redes sociais, então melhor para evitar isso, mas às vezes a gente faz sem a gente pensar sobre isso, então o protocolo deixa a gente pensar sobre todos esses momentos. Também quando a regra de ouro é duas pessoas juntas na sala, isso já é uma coisa assim muito saudável, porque também quando acontece alguma coisa, a criança cai e quebra alguma coisa, ou tem sangue, tipo assim, de proteção em geral, né? Duas pessoas juntas na sala já é uma forma para proteger se alguém tem maldade, né? Tem intenção para fazer maldade. Então, o protocolo é uma coisa muito importante. A Flávia já falou, mas isso a igreja eu acho que todas as igrejas têm que ter. Então, ó, você que está trabalhando com liderança de crianças, preste atenção, porque há protocolos. A Flávia falou aqui sobre o material que vocês elaboraram, Flávia. Deixa eu ver. Meu microfone está aberto, estava conferindo aqui. Nós trabalhamos aqui no Vale do Aço de Minas Gerais com alguns líderes, pastores, e construímos esse documento. Ele é gratuito e eu posso colocá-lo à disposição, não posso, Suzane? Se alguém Pode. quiser me envia assim pelo e-mail, pelo WhatsApp, podem contar com a gente aí para te dar essa ferramenta. Eu queria dar uma palavra final, Marisa, posso? Sim. São três coisas que eu anotei aqui que eu não queria deixar de falar. Não espere os sinais, não espere a queixa chegar, né? Não se limite ao maio laranja. Fica com o olho atento e trabalhe sempre a prevenção. Dois, tem um material muito simples em todas as páginas, praticamente. Você coloca lá no Google, semáforo do toque, não é? É o básico do básico. Até o pai pode fazer em casa com seu filho, a mãe pode fazer em casa com sua filha, tá? Então, semáforo do toque. Então, a Suzane falou livros excelentes aí, mas não espere você ter essas ferramentas, né, digamos assim, profissionais, a formação com a psicóloga Leiliane. Comece agora e permaneça sempre fazendo essa parte da prevenção. Então, semáforo do toque, tem aí no Google, você coloca, imprime e faz em casa com seu filho. E terceiro que eu queria falar é treine, capacite. E aí eu coloquei três esferas: as próprias crianças, os pais, as famílias e as lideranças da igreja. E eu acho que, assim, essas coisas vão dar para a gente um bom pontapé inicial para a gente proteger nossos meninos e meninas. Então, a Flávia deixou aqui já, então, a palavra final dela. Já estamos chegando no final do nosso programa, já são 18 horas. Pois é. Suzane, deixa uma palavra final também às pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde. Sim, vamos lá. Igual a Flávia falou, capacitação é muito importante, mas não espere até você chegar a ser um profissional. Eu recomendo o curso da Espaço de Proteção, é uma organização cristã, tem um curso assim que não é muito caro, é muito barato. Recomendo também Claves Brasil, também uma organização que tem material, se você tem mais recurso, mas se você não tem, tem muito material que você pode baixar de graça. E por último, eu gostaria de recomendar a Leiliane Rocha, ela é uma referência aqui no país, e ela também tem muitos cursos de graça também que a gente pode acompanhar e recomendo você vai se capacitar, mas realmente não espere até você chegar num certo ponto. Comece o que você sabe. E para finalizar, eu gostaria só de falar uma frase que ainda sobre educação sexual, uma criança informada é uma criança protegida. Então, que nós realmente podemos ensinar nossas crianças sobre valores, sobre limites, que ela tem voz e que a gente
acredita na criança. Isso eu queria deixar bem forte aqui no final. Eu quero agradecer pela cada um que estava aqui presente conosco. Foi tão assim bom. Eu sei que o assunto é pesado, mas também fica feliz que nós podemos fazer algo. E nós realmente podemos fazer algo sim. Amém. Olha, nós chegamos com um áudio aqui pra gente. Igor, a gente pode ouvir esse áudio? Muito nos edifica, é sempre bom ouvir as irmãs falando. E eu estou aqui, direto de Caxias do Sul. Não esquecemos em nossas orações de orar por esse estado. Eu, graças a Deus, estou bem, mas oremos pelos que estão sofrendo, né, irmãs? Amém, minha querida irmã Luciana, está falando do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo seu áudio, pelo seu recado. Nós, mulheres, temos orado. Você que é uma mulher cristã, até o dia 18, nós estamos arrecadando recursos para comprar lingeries. É uma coisa que mulher lembra, né, Flávia? A gente lembra em casa de comprar para todo mundo. É aquela coisa assim que a gente lembra de todo mundo. Tá precisando de roupa íntima? Mulher é que geralmente lembra em casa. Alguns homens também lembram, mas geralmente, quem lembra de comprar para as crianças, para as esposas, para os esposos. Então, as missionárias notaram essa necessidade. Então, você pode contribuir lá em Missões Nacionais. Esse Pix especificamente tem um protocolo, então acompanhe para que você possa contribuir com essa doação. Vão ser compradas peças novas em Nova Friburgo, que é uma cidade que tem um polo, e vão ser compradas a preço de custo. Então, vai ficar mais fácil para a gente ofertar e comprar em maior quantidade do que a gente propriamente enviar as roupas íntimas comprando na nossa própria cidade. Então, você pode também fazer parte disso. E olha, estamos chegando aqui no final do programa Mulher Cristã hoje. Nós já falamos aqui no início do programa das nossas literaturas e que amanhã tem live para falar da Aventura Real, que está cheia de novidades, que está linda, que está chegando aí novamente. Olha, Amigos de Missões, a revista Sorriso está maravilhosa. Estou usando lá na minha igreja, minhas crianças amam. Você sabe, Fábio, que na minha igreja a gente está trabalhando numa revitalização. E tem dois menininhos que vieram fruto de um projeto missionário. E eles chegam assim na casa da avó e falam assim: mãe, vamos embora porque a gente tem que ir para o culto infantil, a gente tem que ir para a igreja. E lá no nosso culto infantil a gente usa sorriso. E eles amam, 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 amam. Isso é um privilégio, viu, Flávia? A gente faz um momento missionário, ora pelos missionários. Então, São tira crianças. foto e manda pra gente, Marisa. Ah, vou mandar sim para os amigos de missões, né? A gente tem lá, eu vi esses dias lá no Insta de Amigos de Missões, o pessoal dos Amigos de Missões pelo Brasil. Fiquei numa alegria tão grande. Ó, você que não entra no Instagram de Amigos de Missões, é a coisa mais linda você poder visualizar o que Deus tem feito pelo Brasil inteiro com esses pequenos missionários, né, Flávia? É muito bom. A Flávia, gente, ela ama demais essas crianças, é a coisa mais linda que a gente vê. Eu tô suspeita, né, Marisa? Eu tô suspeita. Mas eu me encanto quando eu pego assim, sabe, aquela página da revista M em fotos, e eu começo a perceber assim que o negócio é grande, é de norte a sul, leste a oeste, não é? E quando eu vejo assim, por exemplo, a gente está trabalhando meus dons para Deus, e eu recebo foto das crianças pregando, das crianças Lindo! tocando os instrumentos, fazendo tradução em libras. Eu, uau, sabe? É maravilhoso. Ai, gente, eu me emocionei, Flávia, meu olho está cheio d'água, porque a gente está falando aqui sobre tanta vulnerabilidade da infância. E quando a gente vê a Flávia contando testemunho de crianças que estão dedicando as suas vidas a Jesus, nós agradecemos a Deus, falando: Senhor, obrigada por nos permitir fazer parte dessa obra. Então, nós precisamos cuidar dos pequeninos do Senhor, porque eles são do Senhor, são herança do Senhor, né, Flávia? E olha, tá chegando acampamento também de Mensageiras do Rei Nacional, edição, gente, inédita. Olha, eu fui mensageira na época dos 50 anos e eu ficava assim: eu quero ir para o acampamento nacional. E esse ano vai ter, gente, olha que bênção! Vai ter um aqui no Distrito Federal para atender a região Centro-Oeste, Norte, e vamos ter Nordeste em Recife, vamos ter também no Rio de Janeiro para atender Sul e Sudeste. Então, você não pode ficar de fora. Se o custo ficar alto para a sua igreja, faz adoção na sua igreja, convida as mulheres para adotar as meninas, invista. Porque, olha, as decisões
acho que as decisões, as maiores decisões das nossas vidas, né? Decisão de chamado, de conversão, foi nessa idade que nós tomamos, né, Flávia? Nós tivemos esse Quem não privilégio. espera. Pois é, então vamos investir, investir na nova geração. Esses acampamentos são muito preciosos para a tomada de grandes decisões em Cristo Jesus, em missões. Então vamos investir na nova geração. Não é custo, é investimento. Que o Senhor abençoe você e a sua igreja, para que a visão seja ampliada no investimento da nova geração. Que é sobre isso que nós estamos falando aqui na 316 nessa tarde. Olha, falando em nova geração, nós também temos a geração plena, que estará em Congresso da Terceira Idade, dos dias 12 a 15 de setembro, no Balneário de Camboriú. Então, está tudo sendo preparado com muito amor, com muito carinho. Esteja lá, as vagas estão bem limitadas. Então, se você tem caravaneiro na sua região, você procure. Se não, entre em contato com o nosso setor de eventos da União Feminina. E olha, hoje é dia 14. Até o dia 20, nós temos um formulário que nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda para preencher esse formulário, que é um formulário de pesquisa da União Feminina. A União Feminina está se preparando para o futuro. Para isso, nós queremos ouvir você. Então, não perca essa oportunidade. Lá no Instagram da União Feminina, você pode lá entrar no link e acessar esse formulário para estar respondendo conosco. Essa tarde aqui, olha, foi maravilhosa, um cafezinho entre amigas, mas eu quero te lembrar o seguinte, a gente tem um outro espaço na União Feminina que a gente tem essa intimidade entre amigas também, que é o Clube Mulher Cristã Hoje. Acesse lá nessa comunidade digital que tem abençoado mulheres. E olha, não posso deixar de esquecer de falar que hoje a gente tem uma aula muito especial às 20 horas no YouTube da União Feminina, não perca. É uma aula que nós vamos falar sobre a maternidade solo, quando ela acontece. Aconteceu isso com uma querida irmã na época da pandemia. Ela perdeu seu amado esposo, ela estará conosco falando sobre isso. Estar sozinha na maternidade nunca, né? Porque nós estamos com o Senhor. Mas como nós podemos ter ações práticas para isso e ações de fé para estar perseverando na maternidade. Porque nós não estamos sozinhas, nós somos filhas de um pai. E se você é uma líder de criança e se você é uma mulher cristã em missão, você não está só. O Senhor está contigo, te capacitando em todo o tempo para viver plenamente o propósito que Ele tem para você aqui nesse mundo. Flávia, beijo para você. Suzane, um grande beijo para você. São 18 horas e 9 minutos. Fique agora com a sala de oração. Estamos orando pelo Rio Grande do Sul. Não perca. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até semana que vem no programa Mulher Cristã Hoje. 24 horas compartilhando.